Ô Dallagnol, você sabe que a Lava Jato ela foi um marco para todos nós, né? A gente naquele momento a gente falou, pô, o Brasil ele tá indo para um outro caminho. Mas à medida que o tempo foi passando, soltaram todo mundo. Tá todo mundo na rua, os empresários estão mais ricos ainda do que estavam. E a gente só no nosso. Só um segundinho, deixa eu só concluir aqui. Só que aí o que acontece? Tudo aquilo que vocês falaram do PT, da organização criminosa, mesmo com aquelas fotos do pedalinho, lá também do triplex do Guarujá, todas aquelas, até réu confesso, Sim, né? Excesso de prova. Réu confesso, tudo aquilo acabou em nada. Sim. Acabou em nada, toda aquela história. E hoje em dia tem o pessoal da esquerda, não sei se é o pessoal da esquerda, não sei quem é, falando que a Lava Jato foi a mesma coisa, é uma organização criminosa formada por juízes, procuradores e não sei o quê. Como é que a gente fica perdido nisso? Eu tô falando o cara normal, o povo normal, porque você não sabe onde é que tá a verdade da coisa. Onde é que se perdeu isso aí? Olha, a verdade é simples, é só você olhar que foram devolvidos pelos cofres públicos 15 bilhões de reais, como você falou. É um caso de excesso de provas de corrupção. Dinheiro não cresce em árvore. Esses 15 bilhões devolvidos por quem confessou a corrupção, praticou corrupção, é algo que não se inventa. As provas são claras, basta olhar os processos, as condenações, as evidências, as delações, as confissões, o dinheiro devolvido, as condenações confirmadas em 4 instâncias, as centenas de habeas corpus que foram julgados improcedentes por existirem fartas provas e fatos também, fatos gravíssimos. O Brasil sendo saqueado há décadas, isso tudo sendo revelado, trazido à tona, e porque a sociedade apoiou e seguiu apoiando essa causa, e no final da Lava Jato a gente ainda tinha uma unanimidade muito rara no Brasil. 80% da população brasileira ainda queria a continuidade da Lava Jato e ainda se manifestava favoravelmente ao combate à corrupção, e é um percentual que ainda existe agora, ano passado, ano retrasado, nas pesquisas recentes. Então existe uma indignação, uma vontade de mudar, agora existe uma reação do sistema corrupto. Uma reação do sistema corrupto que é feita basicamente de narrativas. Essas pessoas vêm, fomos perseguidos nada, olha lá os fatos, as provas, a lei sendo aplicada. O que acontece agora é uma reação do sistema corrupto com a derrubada de condenações, com o fim da prisão em segunda instância e com a derrubada no Congresso Nacional das leis que eram usadas para combater a corrupção. Isso por quê? Porque grande parte das pessoas investigadas tinha as leis nas mãos, tinha o poder nas suas mãos e ainda ocupam posições de poder. Então eles vão mudar as leis, esvaziar as leis para que eles não só evitem as punições passadas, mas evitem que no futuro venham a ser punidos. E se você olhar as razões pelas quais os casos foram anulados, praticamente todos os casos, menos o caso do Lula, foram anulados por uma razão muito simples. Porque o Supremo Tribunal Federal mudou a regra do jogo, e mudou no tapetão. Mudou a regra do jogo de qual é a justiça que processa a corrupção política, aplicou nova regra para o passado, derrubando os casos seletivamente. Ainda não passaram de 20% dos casos derrubados, mas se eles quiserem, com base nessa mudança de regra de qual é a justiça que processa a corrupção política, se é a justiça eleitoral ou a justiça federal, eles podem derrubar, se eles quiserem, toda a Lava Jato, Emílio. Ou seja, eles mexem no jogo de acordo com o interesse deles. Mas é a justiça. E você também é da justiça. Mas aí, Emílio... Você acha que a justiça está passando meio que dos limites? Emílio, o Supremo Tribunal Federal, não a Justiça, o Supremo Tribunal Federal já passou dos limites faz tempo. Basta olhar o inquérito das fake news, basta olhar a condenação de Daniel Silveira. Não que ele tenha feito uma coisa bonita, não, o que ele fez foi horrível. Ele tinha que ter sido expulso na Câmara, mas o que o Supremo fez foi ultrapassar todas as barreiras. Mas o Supremo Tribunal Federal, numa canetada, mandou parar as investigações contra os ministros do Supremo que estava sendo regularmente feita pela Receita. O Supremo não tem nem poder para isso, quem tem é o juiz de primeira instância. E ainda, se tivesse poder, ele jamais poderia ter feito por vontade própria, jamais poderia ter feito por iniciativa própria, teria que ter sido demandado. Se um ministro não quer ser fiscalizado, investigado, ele tem que entrar com uma ação na primeira instância, no juiz concursado, apresentar provas de que aquela investigação é irregular e pedir para parar. Mas não, a Receita provou que a investigação era irregular, que era devida, e ainda assim eles mantêm a investigação paralisada. Ou seja, o Supremo já ultrapassou todas as barreiras faz tempo, existe uma minoria que resiste bravamente lá contra o desmonte do combate à corrupção, mas o Supremo Tribunal Federal, em vez de aplicar aquela máxima do Ulisses Guimarães, de não roubar, não deixar roubar e punir quem rouba, o Supremo tem aplicado a máxima não punir, não deixar punir e punir quem pune.